Olá, seja bem-vindo. Bem, nos dias 13 e 14 de setembro acontece a consulta eleitoral na UFO para a escolha do reitor e vice-reitor da universidade, gestão 2016-2020. Um momento muito importante não só para docentes, estudantes e técnicos administrativos da UFO, mas também para toda a comunidade. No programa de hoje a gente vai detalhar o funcionamento desse processo. Os nossos convidados são o Felipe César Gonçalves, ele que é integrante da comissão de ética que fiscaliza a divulgação dos candidatos, e o Alexander da Silva Santos, ele que é presidente da comissão especial que está coordenando, organizando esse pleito. Bem, muito obrigado pela presença, Felipe. Obrigado. Estou aqui para esclarecer qualquer dúvida referentes ao processo. Que bom. Alexander, muito obrigado também pela presença. Eu que agradeço a comissão e a comunidade universitária pela oportunidade de estar falando sobre esse momento tão importante para a universidade. Bem, eu vou começar com você então, Alexander. A cada processo eleitoral existe aí a formação dessa comissão especial e a comissão de ética. No caso da comissão especial, foi formada mais ou menos quando e qual que é o papel dessa comissão? Certo. No caso da comissão especial, os nomes, pelo menos eles foram indicados já na quarta reunião do Consum, em maio desse ano, em que inclusive foi a reunião que estabeleceu a resolução com as normas gerais, que tratam de como será normatizado, de como que vai ser organizado esse processo, Agora, com relação à formação em si, a comissão ela foi, digamos assim, ela foi colocada, passou a vigir a partir acho que mais ou menos da segunda semana de junho, em que ocorreu a primeira reunião, que era a reunião de instalação dessa comissão. E ela é formada por pessoas de quais segmentos? Quantas pessoas? Ela é formada pelos 3 segmentos, Ela tem 9 integrantes, com direito a voto e direito à voz, evidentemente, que são 3 estudantes, 3 técnicos administrativos e 3 docentes da universidade, Para além disso, participam das reuniões da comissão especial um representante com direito à voz de cada uma das candidaturas, que no caso são 4. Então é uma comissão que é formada por 13, 9 com direito a voto. Certo. Felipe, e a comissão de ética? Bem, Erivelto, a comissão de ética, ela basicamente fiscaliza todo o processo, com relação às candidaturas, material dessas candidaturas, panfletos, faixas e outro material que se refere a esse trato, que é da campanha. E o trabalho da comissão basicamente é fazer a fiscalização de todo esse material e resolver a respeito das demandas, das denúncias que chegam até a comissão de ética. E quantos são os integrantes? São também dos 3 segmentos? Também são dos 3 segmentos. Na verdade, são 9 indicados pelo Consul, que também respeitam a paridade, que são 3 docentes, 3 técnicos administrativos e 3 discentes. E 3 representantes do segmento, de cada segmento, com o seu suplente. No caso, um representante docente, um representante técnico administrativo e um representante discente com os seus suplentes. Certo, Alexander, lá vocês fazem a supervisão, como que é? Coordenam e fazem essa supervisão? A comissão especial ela é a entidade que é responsável por fazer valer a resolução número 9 de 2016, onde tem as normas gerais para as eleições. Então nós temos que fazer valer essas normas. Algumas dessas normas prevêem atividades que precisam ser esmiuçadas um pouco mais, precisam ser detalhadas um pouco mais, como, por exemplo, normas de divulgação no tocante a formato, tipos, locais de cartazes, faixas, normas com relação ao uso de distintivos ou camisetas, eventualmente, se puderem ser utilizadas ou não, essas questões também passam pela comissão especial. Além disso, a comissão especial ela tem a competência de estabelecer outros tipos de normas complementares que visam ajudar a trabalhar com alguns outros detalhes não previstos
não previsto de forma detalhada na resolução, mas talvez de maneira geral, né, e que a comissão ela precisa estabelecer determinados limites ali da campanha, né. Para além dessas questões, a comissão ela também trabalha com a organização material e burocrática das eleições, né, do pleito. Quer dizer, com relação a locais de urna, com relação a votações, né, com relação a mesários, fiscais, todas essas questões. E é comum vocês terem que recorrer a essa questão de criar ali normas complementares, não? Nós não podemos nos esquivar dessa responsabilidade, né? Existem vários problemas que a comissão ela precisa verificar como e quando realizar essas demandas, né? Como, por exemplo, realização de debates, né? Competência da comissão especial, organizar as normas de debate, as regras de debate, os dias, compreender que existem algumas possibilidades de organização, por exemplo, ordem, né? de entrevistas, né? que as emissoras fazem para tentar garantir o mínimo ou o máximo, né, de isonomia e de igualdade, equilíbrio entre as candidaturas durante as eleições. Existe, por exemplo, um trabalho conjunto de vocês, por exemplo, das duas comissões, porque eles acabam informando e organizando ali algumas coisas que, se não forem cumpridas, vai desaguar aqui na frente no trabalho de vocês. Correto. Existe um trabalho conjunto de informação ali entre as duas comissões ou não? Existe, e esse trabalho ele tem que acontecer. Essa integração entre a comissão especial e a comissão de ética, ela tem que acontecer para que qualquer problema que aconteça, a comissão de ética já tendo ciência, passando o problema para a comissão de ética, a gente possa discutir e aí deliberar e devolver o parecer para a comissão especial. Então é muito importante tanto o papel do presidente da comissão de ética e o presidente da comissão especial, que no caso é o Alexander. Entendeu? E tem alguma mudança com relação aos outros pleitos ou vão ser semelhantes ou iguais? Depende das demandas que apareçam, entendeu, Elivelton? Nós não podemos prever o que poderá acontecer, né? Mas o que acontece, e pelo que eu entendi da última vez que eu trabalhei para agora, sempre aparecem algumas demandas novas, então a gente tem que ter o cuidado de recebê-las e examiná-las e aí deliberarmos sobre elas. E o que a comissão determina, por exemplo, para os candidatos desses dias aí que antecedem aí a consulta eleitoral? Só alguns exemplos para a gente ter uma ideia aqui. Sim, o que eu esqueci de falar também, que junto com a comissão, assim como é com a comissão especial, que existe um representante de cada chapa com direito à voz, mas sem direito a voto, também acontece na comissão de ética. Para que ele também participe, esse integrante participe e ele saiba de tudo que tem acontecido. E nas reuniões que nós, geralmente que é feita pela comissão de ética, nós procuramos mostrar para cada representante o que seria interessante que cada chapa fizesse e que estas chapas não se envolvessem em nenhum tipo de problema, entendeu? Propaganda eleitoral, por exemplo, aqui dentro da universidade, como que ela se dá, como que ela pode acontecer para que não haja punição, por exemplo, do candidato, do próprio candidato? Bom, dentro das datas estabelecidas, antes ele não pode fazer nenhum tipo de divulgação. Mas a partir do momento que as datas já foram liberadas, ele já está apto a fazer as suas intervenções com relação à sua candidatura. Isso em qualquer lugar, independente de estar na jornada de trabalho ou não, né? Dentro do campus pode ser feito em qualquer lugar. Dentro do campus ele está livre para fazer qualquer divulgação com relação à sua candidatura. E você tem as datas que delimitam essas possibilidades ou não? Não, eu não tenho aqui em mente. Eu posso consultar e depois te passar. Eu não sei se o Alexander tem. A comissão ele já debateu essa questão, né? Só complementando, inclusive, um pouco da resposta do Felipe, com relação à campanha, né? Essas normas, elas normatizam aquilo que acontece dentro dos campos, né? O comportamento que o candidato pode ter é sempre aquele que a gente espera que seja garantido dentro dos limites éticos, dos limites respeitando aos outros
concorrentes, né, respeitando principalmente a honra, a moral de cada um desses concorrentes, né, essa é uma garantia básica. Aquilo que, como o Felipe disse, se houver excessos, normalmente não há excessos que sejam tão gritantes, aí sim o trabalho da comissão de ética, junto com a comissão eleitoral, é de averiguar o que está acontecendo, se aquilo gera um desequilíbrio entre as candidaturas, né? Essa é a grande questão, analisar qual foi o ato que aconteceu e se aquele ato ele gera um desequilíbrio durante as campanhas, né? Agora, com relação às datas, né, nós iniciamos o processo de campanha a partir do dia 20 de junho, né? Então, a partir do dia 20 de junho, os candidatos eles já podiam realizar a campanha, tanto que, inclusive, virtualmente, acredito que já hajam há algum tempo, né, locais de campanha, como sites, páginas do Facebook, etc. Outras questões ainda não podiam acontecer até que a comissão normatizasse, até que a comissão gerasse essas normas complementares. A gente vai detalhar essas questões daqui a pouco, a gente continua o nosso bate-papo. Bem, o programa UFO no Plural vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Continue aí com a gente. A Faculdade de Engenharia Mecânica vem formar profissionais com conhecimento para desenvolver projetos com aplicações diretas na indústria, de forma analítica e crítica. Para isso, conta com um sofisticado equipamento tecnológico e o apoio de diversas empresas. E é por isso que está entre os 5 melhores cursos do Brasil. Engenharia Mecânica da UFO, excelência na graduação. Programa UFO no Plural de volta, e hoje a gente está falando sobre a consulta eleitoral na UFO para a escolha do novo reitor e vice-reitor da universidade, gestão 2016-2020. Em nossos estudos estão o Felipe César Gonçalves, que faz parte da comissão de ética, que fiscaliza, né, a divulgação dos candidatos, e também o Alexander da Silva Santos, ele que é presidente da comissão especial, que coordena e organiza o processo de escolha. Bom, Alexander, a gente estava falando no bloco anterior sobre o prazo, né, que as pessoas tinham para agirem ali de acordo com essas propagandas, enfim, o que podia, o que não podia, a partir de que momento. Eu queria que você terminasse, né, sobre essas datas aí. Só lembrando que iniciou esse prazo, entre aspas, iniciou-se a partir do dia 20 de junho, né, e finalizar-se-á no dia 14 de setembro, que é a data das votações, né, a data final das votações, isso em primeiro turno. Se ocorrer, né, então ele vai se finalizar no dia 22 de setembro, que seria a data do segundo turno, né, isso se houver. Algumas coisas, então, a partir do dia 20 eles já tinham a possibilidade de fazer, porque já era possível, né, com relação a campanhas virtuais, por exemplo. Outras coisas, havia necessidade de aguardar a comissão especial organizar a forma como se daria. Por exemplo, colocação de faixas e cartazes, dos quais eu havia falado anteriormente, né? E algumas questões ainda para ocorrerem, né, que são as questões do debate, as questões das entrevistas também, que também a comissão ela já determinou moldes e formatos também, os candidatos, portanto, eles já podem fazer esse tipo de divulgação. Certo. Felipe, com relação à ética, o professor, por exemplo, né, o candidato que é professor, ele pode fazer algum tipo de propaganda ali durante as aulas dele? Olha, eticamente isso não é possível. É algo que deixa de ser transparente pelo fato dele como professor, ele no conteúdo, dando conteúdo, ele no meio da aula, ele abordar a turma falando sobre algum candidato, ou distribuir material, panfletos, qualquer coisa referente à candidatura de algum candidato. Então isso eticamente não é possível, né? Talvez no final da aula, depois de ele ter dado todo o conteúdo, exercícios, ele já, em vez de liberar a turma mais cedo, ele fala alguma coisa de um candidato ou outro, eu acho que isso é normal, mas durante a aula isso não é permitido, isso é uma falta de ética, é falta de ética. E se alguém tiver que fazer alguma denúncia, por exemplo, com relação a essa questão, que eu acho que pode ser algo comum, até por estarem dentro desse universo ali mesmo, das aulas, enfim. E difícil às vezes não conversar sobre esse tipo de assunto, embora não seja
é justo, né, que um possa conversar, outro não. Então, às vezes, algumas regras têm que ser bem desenhadas. No caso de denúncia, que tipo de punição, por exemplo, é prevista para esse tipo de caso? Olha, a punição, uma vez que a Comissão de Ética recebeu essa denúncia, essa demanda, nós vamos deliberar a respeito da ética ou não ética desse ato, né? E aí nós encaminhamos para a comissão especial, e se eu não estou enganado, eu queria até que o Alexander me ajudasse nesse sentido, a comissão especial encaminha para o Consul e essa punição é através do Consul, correto? É mais ou menos nesse sentido que toca a banda, né? Na verdade, a gente tem que entender que a comissão de ética, ela tem o papel de análise, um papel muito denso de análise, isso inclusive para evitar que a comissão especial ela seja entupida de recursos e denúncias que acabam por impedir que ela realize o papel de organização das eleições. O que eles vão avaliar, na verdade, é se houve alguma falha ou não. Com relação à punição, é num outro processo, é isso? É um outro processo. Foge um pouco a competência da comissão de ética, né? Ela analisa, ela dá um parecer, ela indica as ações que ela acredita que são cabíveis para o ato, mas é a comissão especial quem decide se alguma coisa precisa ser feita naquela ocasião. Algumas questões podem ser preocupantes o suficientes para que a comissão de ética, né, seguindo o que a resolução permite que ela faça, peça a convocação do Consul, né, em caráter extraordinário, com pauta única, que determinará sobre aquele fato específico que precisa ser analisado. Sim, só para ficar um pouco mais claro, a gente falou do candidato que dá aula e que possa, porventura, fazer alguma campanha durante as aulas dele. Ele sim poderia ser punido, independente de qual a punição seja, que é o que a gente está falando aqui, é algo que vai ser visto depois. Mas e os outros professores? Uma chapa pode ser punida, por exemplo, por um professor que não tem ligação com a chapa, mas que tenha tido alguma postura ali de campanha, de divulgação durante a aula dele ou não? Vai depender do que for apurado no momento, né? Se for constatado que o envolvimento daquele professor com a chapa em questão for algo assim muito estreito, aí podemos sugerir uma punição também para a chapa. Não só para o professor, mas também para a chapa que foi envolvida. Sim, aproveitando que a gente estava falando em denúncia, quem tiver que fazer alguma denúncia deve fazer de que forma? Proceder de que forma? Pode ser por telefone, né? Ou então por e-mail. A comissão de ética deve se reunir com a comissão especial, porque ainda não houve ainda uma oportunidade, para justamente fazer estreitar isso. Qual o e-mail que vai ser usado e qual o ramal telefônico que vai ser usado para que essas denúncias cheguem. Mas se hoje já tiver uma demanda, uma denúncia, essa denúncia pode ser feita diretamente na reitoria, que a reitoria vai fazer o repasse para a comissão especial e a comissão especial vai enviar à comissão de ética. Nós vamos nos reunir, deliberar e voltar a resposta, o parecer para a comissão especial. Certo. Alexandre, com relação ao próprio processo lá no dia da consulta, normalmente são utilizadas cédulas, né, já há algum tempo. Por que ainda não é eletrônico? Bom, a questão de não ser eletrônico ainda, na verdade, é uma decisão do Conselho Universitário, né? O Conselho Universitário ele entendeu que seria mais interessante, nesse momento, manter as consultas via cédula, né, manual. Existe alguma justificativa, né, para ir? As justificativas, elas sempre estão na seara da segurança digital, né? Então, algumas pessoas, às vezes, elas manifestam um pouco a preocupação, né, com relação à segurança digital, com relação à possibilidade de invasão ou não dos sistemas, né? Quer dizer, quando a gente pensa na urna eletrônica, a urna eletrônica ela é diferente porque o sistema está inserido fisicamente ali naquele objeto, né? E ela não está ligada à web, né? Ela não está conectada à internet. No caso das consultas
digitais, as consultas virtuais que poderiam ocorrer, no caso da universidade, elas ocorreriam mais ou menos no sentido de uma conexão na internet, como foi o caso da Comissão Estatuinte, das eleições da Comissão Estatuinte, em que as candidaturas foram votadas através de um portal, um site específico em que o estudante, o técnico, o professor, ele entrava ali e escolhia os seus representantes em cada setor. Vamos falar então de quem tem direito ao voto. Alexander, quem que pode votar? São todos os servidores da UFO e todos os discentes da UFO, certo? Todos os servidores, professores, docentes, inclusive os aposentados, inclusive aqueles que estão aqui como pesquisadores convidados, tá certo? Todos os servidores, técnicos administrativos e todos os discentes matriculados em curso de graduação da universidade ou do ESTES, daqueles de programas de residência hospitalar, né, odontológicos, esses estudantes eles podem participar. Terceirizados, funcionários das fundações que atuam dentro da universidade não podem votar? Terceirizados, ao que eu entendo, não. Eu entendo que não podem votar, senão são servidores da comunidade universitária. E mesmo das fundações? Mesmo os da fundações, a mesma coisa. Certo. Tem alguma orientação para quem vota ali nos dias da votação ou no próprio momento ali de votar? Eu não vejo que haja alguma orientação muito importante assim, a ser dada aos votantes, não, né? Tem sempre uma estrutura básica para eles votarem, lembrando sempre, claro, que o voto ele é secreto, né? Então o eleitor talvez ele queira tomar cuidado com relação a essa especificidade do voto, né? O eleitor ali, ele pode vir com uma camisa, fazendo propaganda do seu candidato, discretamente, não? De que forma que isso pode? Por enquanto, o que a comissão especial pode dizer é que ele pode, desde que aquilo tenha sido produzido por ele de alguma forma, né? Ele não pode receber, por enquanto, camisetas de candidatos, né? Porque essa é uma questão que a comissão especial ainda está por definir. Houver a necessidade de um segundo turno, quais são as datas? Dia 22 de setembro. Porque uma semana, mais ou menos, uma depois? Semana. O pessoal quase não vai ter tempo, né, para... Não. Terão muito pouco tempo para fazer alguma coisa. E não tem nenhuma mudança de regra para o segundo turno, não, né? Não, são as mesmas, né? Então, a única coisa é que limita um pouco ali o universo de disputa. Só uma coisa que eu fiquei curioso, me parece que algumas regras, algumas normas aí desse processo, elas são incorporadas aí ao processo no decorrer dele, né? Uhum. Mas vocês não acreditam que, por exemplo, algumas coisas deveriam estar definidas antes de começar, inclusive, a data de divulgação, por exemplo? Por exemplo, um candidato ele pode ou não usar camiseta assim ou assado. Esperar que a campanha comece para resolver se isso pode ou não, não é arriscar muito? Bom, eu não sei qual seria a leitura do Felipe, né? Mas a ideia é dar à comunidade a possibilidade de ela escolher as melhores ferramentas e as melhores maneiras a partir das quais a campanha é feita, é realizada, né? Então, veja, muitas coisas, como eu disse para você, a comissão ela tem 4 representantes, em caso, né, um de cada candidatura, um de cada candidato. E muitas coisas a comissão ela verifica antes, né? Qual que é a vontade? O que eles acreditam que seria melhor, entendeu? Então, a ideia é não restringir demais. Né? Então, as normas gerais elas são dispostas pela resolução. Outras questões, nos parece, pelo menos tem parecido, que é mais interessante delegar àqueles que vão disputar, né, e à comunidade em si, quais seriam as melhores formas de realizar a campanha, né? Sabendo que a realidade social ela vai mudando e vai alterando, né, com o decorrer dos anos, com o tempo. Hoje, por exemplo, a gente está em um momento de crise, então algumas coisas, por exemplo, formato de cartaz são menores, essas coisas, né? Talvez elas possam ser alteradas e enquadradas melhor na realidade que se enfrenta naquele momento da consulta. A consulta acho que é super interessante. Às vezes a decisão sobre essa consulta, do que vai ou não poder ser feito, é que talvez seja necessário que seja feito num tempo
mais rápido ali, né? As comissões, principalmente a comissão especial, ela é montada bem um prazo bem um pouco antes da abertura da divulgação das candidaturas. Então tem que rever tudo, né? Precisa rever tudo, precisa se rever o processo como um todo. Talvez essas ideias serem apreciadas pelo Consul para que isso seja modificado para o próximo pleito. Entendi. Considerações finais, você, Felipe, primeiro? Olha, que a comissão de ética possa fazer um trabalho bem transparente e que a comunidade universitária tenha consciência de que deva e tenha que ser escolhido a melhor representação das candidaturas para dirigir a nossa universidade nos próximos anos. Ok, Alexander? Bom, não tenho muitas considerações finais, né? Só manifestar o desejo de que a comunidade participe ao máximo da consulta, né? E participar da consulta não é participar apenas no momento de votação, mas é participar também dos debates, participar do giro, né, de ideias, dessa discussão, dessa grande discussão, que é muito importante, né, para a universidade. É muito importante que a gente debata que tipo de universidade que a gente precisa, é necessário que a gente debata quais as melhorias necessárias para a universidade, né? E o sucesso dessa campanha, ela depende basicamente da comunidade, dos eleitores, dos estudantes, dos técnicos, dos professores, em igualdade de condições, né? E que possam fazer valer a escolha daquele que eles considerarem o melhor para a universidade. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado também a você de casa pela companhia. Um forte abraço. Até a semana que vem. Eu te espero. Tchau.